Bom dia, sexto ano! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte! Espero que vocês estejam bem animados e bem atentos, pois hoje entraremos num tema que eu acho sensacional e, pelo que bem me lembro, vocês já comentaram, já me disseram sentir interesse nesse tema, que é esculturas egípcias no Antigo Egito! Então preparem-se que vai ser uma aula muito legal, respirem fundo e lá vamos nós! Coloquem o nome aqui embaixo, claro, como é de costume. E vamos lá, vamos que vamos! Como vocês podem perceber, eu estou com uma maquiagem babadeira aqui, mas não é à toa não, minha gente. No Antigo Egito eles costumavam usar maquiagem, sim, era costume deles. Mas por que será? Devo vos dizer que um dos principais motivos para eles passarem esse lápis preto, essa tinta preta, na verdade, ao redor dos olhos, é porque era muito sol, era muito calor, deserto, minha gente. Então os raios de sol incidiam nos olhos dos egípcios e não era tão gostoso assim, não era tão positivo assim. Então eles passaram a passar uma tinta em volta, ao redor dos olhos para aliviar um pouco a sensação do sol muito forte nos olhos, para quebrar um pouco a luz do sol diretamente nos olhos, entendem? É por isso, tudo tinha um motivo no Antigo Egito. Agora, sobre o motivo principal que estamos aqui, por que essa aula está acontecendo? Pois bem, escultura egípcia. Primeiramente, devo vos contar uma coisa interessantíssima, é que vocês lembram lá no momento presencial em que a gente estava estudando arte na pré-história, vocês lembram disso? Pois bem, nós pegamos alguns elementos da natureza e produzimos a nossa própria tinta natural. Vocês lembram disso? Pois bem, os egípcios também faziam isso. A tinta que eles produziam, tanto para as esculturas, tanto quanto para passar em seu rosto, ou em todas as artes que eles produziam, era tinta natural, que eles colhiam da natureza, de minerais e coisa e tal, e a partir dali eles produziam a tinta deles. E toda a cor que eles colocavam tinha um significado. Por exemplo, o branco comumente representava a pureza, a paz. O preto podia representar a morte, lembrando que a morte não era exatamente uma coisa negativa para eles, era só um período de transição para a eternidade, certo? Agora, uma pergunta doida que vos faço. Por que será que o povo egípcio gostava tanto de fazer escultura? Qual era o motivo da produção de tantas esculturas? Vocês sabem me dizer isso? Respondam aqui embaixo agora, pausem esse vídeo nesse momento e respondam aqui embaixo. Agora, sério, respondam. Pausaram? Responderam? Eu espero que sim. Me sinto a própria Dora Aventureira falando com vocês, pois eu vou contar para vocês, então, o porquê era tão corriqueiro a existência de esculturas no Antigo Egito. Meus caros e minhas caras, vocês sabem muito bem que eles mumificavam, certo? Enrolavam os corpos mortos com linho para que o corpo durasse para a eternidade e a alma pudesse voltar para aquele corpo, certo? Que era o que eles acreditavam. Mas, gente, e se o corpo se danificasse por algum motivo, e se acontecesse alguma coisa com o corpo, para onde a alma ia voltar? Como ia ser? Ah, aí que a escultura entra. Eles faziam essa escultura tão semelhante a quem eles queriam representar, justamente por isso, para ter um segundo corpo para a alma se alojar, caso o corpo tivesse danificado. Então, qualquer problema com o corpo, eles já teriam um segundo corpo ali, e a ideia da eternidade continuaria fluindo como deveria. Agora vocês serão desafiados a repararem, a prestarem muita atenção que existe um certo padrão nas esculturas egípcias. Não só nas esculturas egípcias, como em toda a arte egípcia, como eu já disse para vocês, eles tinham uma preocupação muito técnica, então não se tinha muito a individualidade de cada artista, coisa e tal, era bastante técnico porque era totalmente a serviço da religião, a arte egípcia, beleza? Uma coisa interessante é que a escultura egípcia, ela costumava ser feita de um material chamado granito, que é uma rocha. Por quê? Porque como eles queriam que durasse pela eternidade, minha gente, eternidade é muito tempo, eles tinham que fazer com um material que fosse resistente à natureza, que fosse resistente ao tempo. Granito era um material muito, muito duradouro. Então, a maioria das esculturas eram sim feitas de granito ou ouro, dependendo do seu prestígio, dependendo do quanto endinheirado e importante você era naquela sociedade, a sua escultura também podia ser feita de ouro. Olha só a cara da riqueza, né, minha gente? Agora, muita atenção nas imagens de esculturas que vêm a seguir. Prestem atenção como o rosto tem certa neutralidade. Sim, eles não tinham a intenção de demonstrar emoções. Os rostos comumente são neutros. Prestem atenção nisso.
Outra coisa também é que os corpos estão em blocos, os braços não estão se movimentando, não trazem ilusão de movimento, normalmente eles estão colados ao corpo. Por quê? Como tinha que durar pela eternidade inteira, minha gente, eles não podiam fazer uma estátua, uma escultura que trouxesse alguma fragilidade, né? Então o braço deslocado do corpo provavelmente traria uma fragilidade e seria mais fácil de quebrar. Então era tudo bem colado mesmo. Outra característica comum e que é bem interessante também é que normalmente o faraó ele tem o pé esquerdo à frente, querendo dizer que o faraó é quem guia o seu povo. Por isso, normalmente, nas estátuas egípcias, nas esculturas egípcias, o pé do faraó, o pé esquerdo, fica à frente sempre, mostrando quem é que guia o povo, mostrando ele que direciona os caminhos do seu povo. Agora, meus queridos e minhas queridas, prestem atenção nos olhos. Sim, os olhos normalmente eram feitos de vidro, para trazer essa sensação de verdade pelo brilho do vidro, certo? Inclusive, há histórias engraçadas em relação a isso, de saqueadores, porque por vezes era corriqueiro que entrassem dentro dos túmulos para saquear, para roubar alguns corpos. E certa vez encontraram, inclusive foi entraram nesse túmulo e encontraram esta estátua. E aí, com a luz da lanterna, eles miraram a luz exatamente nos olhos dessa figura. E os olhos brilharam. Eles levaram um susto tão grande porque acharam que o corpo já tinha voltado, a alma já tinha voltado para o corpo, que eles simplesmente desmaiaram. Fica aí uma historinha, uma fofoca egípcia para vocês. Epa, olha só que essa escultura é muito famosa. Essa figura que está aí sentada, plena, neutra, porém plena, que está aí sentadinha, sabe quem é, minha gente? Era a representação de um escriba. Escriba é uma figura, um funcionário de alta importância, certo? Alto valor no Antigo Egito, porque ele era muito próximo do faraó e ele que escrevia a história do faraó. Então ele era muito importante. Então percebam também que essa figura que transformava o feito do faraó em texto, o escriba, também estava com um pergaminho em suas mãos, ou seja, ele estava sendo representado no momento de seu trabalho, por isso que tinha um pergaminho em suas mãos. Então, só retomando, escultura egípcia normalmente feita em blocos, certo? Os braços colados ao longo do corpo ou então sentados, normalmente com as mãos em cima das coxas. Beleza? Rosto normalmente neutro, não queria causar grandes emoções, só queria mostrar quem eles estavam representando, então não tinha ideia de emoção. Rosto neutro. Técnica, a arte egípcia é sempre muito técnica. E também, vale ressaltar também que quando havia a representação de um faraó numa escultura, normalmente a sua perna esquerda ficava à frente, mostrando que era ele que guiava o seu povo. Mas existiu alguém no meio do caminho que gostava de arte e começou a dar liberdade para os seus artesãos, certo? Era um faraó que tinha um pensamento diferente em relação à arte e começou a criar uma arte diferente a partir de um busto muito conhecido que vocês vão ver a seguir. Olá, eu sou a rainha Nefertiti. Meu marido, Akhenaton, o rei, gostava muito de arte e é por isso que ele mandou fazer um busto do meu rosto. E ele mudou um pouco os padrões da arte, porque meu busto é um pouco diferente. Babado forte, babado egípcio, babadeira para vocês. Akhenaton gostava muito de arte, passou a dar certa liberdade para seus artesãos porque ele queria dar um presente para Nefertiti, a Nefer. Ele queria dar um presentão para ela e o presente era o quê? O busto de Nefertiti. Era um grande presente isso. E aí, ele queria uma coisa tão realista, que fosse tão semelhante a Nefertiti de verdade, que ele quebrou alguns padrões de arte do Antigo Egito. Mas tudo bem, gente, ele era faraó, ele podia, tranquilo. Uma coisa interessante é que ele queria tanto que se assemelhasse, que fosse tão próximo da Nefertiti real, que na escultura era possível ver, dependendo do ângulo que você olhasse, algumas rugas de Nefertiti. Não sei se ela gostou exatamente assim desse presente, mas foi o que ele quis dar. E outra coisa muito interessante é que ele passou cera de abelha na escultura para que a pele ficasse mais próxima da realidade. E outra coisa que é legal reparar também é que, bom, vocês sabem, vocês lembram que eu falei agora há pouco, que as esculturas normalmente elas tinham uma expressão mais neutra. Nefertiti não. Nefertiti parece que esboça um leve sorriso, sabe? Prestem atenção nisso, que coisa interessante. Então vale ressaltar que não era muito comum, mas acontecia. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aqui no post, pois aqui em cima existe uma matéria que vai direcionar vocês para um caminho de curiosidade em relação ao porquê alguns narizes de algumas estátuas eram quebrados no Antigo Egito. Sim, era corriqueiro que se quebrasse o nariz de algumas esculturas no Antigo Egito. Por que será que isso acontecia?
Entrem nessa matéria, pois é um pouco mórbido, é um pouco interessante, quer dizer, é muito interessante. Mergulhem, se aprofundem nisso, pois falaremos na nossa próxima aula sobre isso, conhecida como a nossa última aula. Eu espero vocês na nossa última aula. Qualquer dúvida que nasça no coraçãozinho de vocês, coloquem aqui nos comentários, pois estou por perto, estou atenta e eu adoro essa aula, então eu vou ficar muito animada de responder vocês. Beijo no coração e até a próxima! Você já parou para pensar por que a maioria das estátuas e esfinges estão sem o nariz? Será que foi apenas uma ação natural do tempo ou existiu algum tipo de depredação ao longo dos milhares de anos?